Este é o Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Rádio Maru, o podcast da Fundação Japão. Língua, cultura, estudos japoneses de forma acessível. Vamos conhecer conteúdos relacionados às atividades da Fundação Japão e aproximar você do Japão. Nessa primeira temporada, a Fundação Japão traz um episódio inédito de Rádio Maru, uma vez por mês, alternando assuntos como língua japonesa, cultura e pesquisa sobre o Japão. Eu sou a jornalista Mônica Kulksar. Estarei com vocês sempre na última sexta-feira de cada mês com um assunto diferente. Esperamos que esse projeto seja uma porta de entrada para conhecer ou se aprofundar nos conhecimentos sobre a cultura japonesa. Hoje a nossa convidada é a professora Christine Greiner, livre-docente em Comunicação e Artes pela PUC São Paulo, professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica do Centro de Estudos Orientais e do curso de graduação em Comunicação das Artes do Corpo. Desde 1998, atua como pesquisadora e professora visitante em universidades do Japão, Estados Unidos e França, com apoio da Fundação Japão, do Centro Nichibunken, entre outras agências. É autora de livros e artigos de cultura japonesa, arte contemporânea e estudos do corpo. Christine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Muito obrigada por me convidar. Christine, com mestrado e doutorado sobre o Japão, como é que surgiu esse seu interesse acadêmico pelo Japão? Eu tinha um interesse pela Ásia por questões familiares, porque meu pai nasceu em Xangai e a minha avó, que eu nunca conheci, mãe dele, era japonesa. Olha só! E aí, quando eu entrei na PUC para fazer o mestrado, eu conheci o professor Haroldo de Campos, que ele dava aula lá e, na ocasião que eu fui aluna, ele ofereceu um curso sobre ideograma, que foi o tema de um dos livros importantes que o Haroldo escreveu. E eu tinha comentado com ele dessa minha vontade de viajar para a Ásia, e ele falou: Christine, você devia começar pelo Japão e não pela China. Começa pelo Japão, porque você, quem sabe, vai poder ter uma possibilidade de ganhar uma bolsa com a Fundação Japão. Foi ele que me sugeriu isso. E ele disse que quando escreveu esse livro sobre ideograma, tinha uma pequena nota de rodapé nesse livro falando sobre um dançarino japonês chamado Michio Ito, que era uma figura assim meio misteriosa. Ele mencionou no livro, mas não sabia nada sobre ele. Aí ele falou: Christine, por que você não faz um mestrado estudando sobre essa figura? Porque ele criou um diálogo entre o Japão e o Ocidente. E aí eu topei essa proposta do Haroldo, e o meu mestrado foi sobre o teatro no Ocidente. E eu estudei uma peça particularmente que foi coreografada por esse dançarino. Aí, na época do doutorado, eu já estava apaixonada pelo Japão. Aí eu segui estudando a dança Butô e pensando também no Butô na conexão com o Ocidente. Então, a minha pesquisa é sempre uma pesquisa que não pensa o Japão no Japão, mas o Japão em interlocução com o Ocidente, particularmente com o Brasil. Tá, e nessa época, como é que foi? Você teve também um aprendizado do idioma? Eu comecei a aprender o idioma, mas principalmente, na época que eu fiz o mestrado, eu fiz aulas de porque tinham professores aqui na Liberdade que ofereciam essas aulas, e eu me interessava pelo treinamento prática para tentar entender no corpo como é que funcionava isso, mesmo antes de ter ido ao Japão pela primeira vez. Agora, então, com a passagem de Kazuo Ono, Sankai Juku, entre outros pelo Brasil, como é que foi essa relação, a influência do Butô nas artes do corpo no Brasil? Olha, quando o Kazuo Ono veio pela primeira vez, foi um impacto gigantesco. Sim, tem uma quantidade imensa de artistas que ficaram extremamente encantados, impressionados com a presença do Ono em cena. Porque era um tipo de dança, um tipo de corpo que se apresentava ali que a gente nunca tinha visto aqui no Brasil.
Então, vários artistas já naquela época se interessaram, pensando em ir ao Japão para estudar butô, ou pensar o que poderia ser um butô aqui no Brasil. Na época tinha um coreógrafo japonês chamado Takao Kusuno, que começou a fazer uma pesquisa sobre butô aqui no Brasil, e ele também ensinou vários artistas aqui. Então, alguns que não tinham ido ao Japão tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Agora, você poderia explicar pra gente o que é essa arte do corpo? E o que seria interessante da arte do corpo do Japão? Olha, esse termo, artes do corpo, a gente criou na própria PUC, quando nasceu esse curso que existe até hoje, um curso de graduação chamado Comunicação das Artes do Corpo. E, de certa forma, eu fui uma pessoa que fez parte dessa equipe que criou o curso, e a gente pensou que seria interessante pensar em artes do corpo. Até eu preciso confessar que fui muito inspirada pela minha experiência no Japão, porque principalmente nas artes tradicionais japonesas não havia uma separação entre teatro e dança, por exemplo. Porque o teatro japonês sempre foi um teatro muito coreografado. Então, essa era uma separação que ela vai vir mais tardiamente, e principalmente a partir do impacto do Ocidente no Japão. Então eu pensei que artes do corpo seria um nome interessante para pensar as artes que nasciam a partir de uma pesquisa corporal. Então isso envolveria dança, teatro, performance e inclusive outras linguagens, como a própria artes visuais, cinema, outras coisas. O que elas teriam em comum seria começar o processo de criação artístico a partir do corpo. Então era disso que se tratava. E no Japão isso é uma questão extremamente importante, tanto nas artes tradicionais, os teatros mais famosos, no, kabuki, bunraku, kyogen, como essas manifestações que nasceram mais no pós-guerra, como o butô, e as artes contemporâneas. Então tinha uma relação com isso, sim. No livro Fabulações do Corpo Japonês, você descreve a teoria Godzilla como uma metáfora político-filosófica que age como um dispositivo de leitura no Japão e considera o corpo sempre em metamorfose. Partindo dessa colocação e pensando na atualidade, o que a gente pode observar na leitura do corpo japonês, sobretudo após a pandemia da Covid? Então, essa questão da metamorfose é uma discussão no Japão muito antiga. Não tem a ver só com arte contemporânea ou Covid. Mas, quando a gente pensa em tudo que aconteceu após essa epidemia da Covid, e no Japão a situação foi bastante grave, assim, as pessoas realmente ficaram muito tempo enclausuradas, vários artistas se mobilizaram para pensar como criar arte a partir de uma situação de crise do corpo. Aí eu queria até lembrar que nessa coleção de ensaios que é publicada no site da Fundação Japão, tem um artigo que eu escrevi pensando exatamente nisso, que se chama Arte em Tempos de Crise. É uma coleção que fala sobre Japão e catástrofe. Então ali eu menciono vários artistas japoneses que já tinham seus processos de criação, mas que deram uma guinada a partir da Covid. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, um diretor de teatro chamado Toshiki Okada, que a partir da Covid, ele começou a criar umas micropeças teatrais em vídeo, o que era possível fazer na época. Ele, inclusive, estava com um projeto em andamento, que tinha uma questão ali que ia falar sobre a natureza, sobre ecologia, e aí ele chamou um artista para criar visualmente essa tal floresta, vamos dizer assim, já que não era possível ir aos lugares para fazer isso. Tem um outro grupo também que eu menciono, que é um grupo de performance super importante hoje no Japão, chamado Chimpon. Eles trabalham com intervenção urbana e eles criaram várias performances, inclusive quando as ruas estavam completamente vazias e abandonadas, fazendo toda uma discussão política sobre isso. Então, essa arte em tempos de crise já tinha começado depois da catástrofe de Fukushima,
e seguiu após a Covid. Então, são vários artistas que se interessaram por começar a criar nesse estado de crise, né? Tá, e hoje em dia, agora que a pandemia já passou, essas transformações tiveram algum impacto ou tudo voltou ao normal? Olha, voltar ao normal é sempre uma coisa muito relativa, né? Isso não vale só para o Japão. Eu acho que mudou a vida de todo mundo e fez todo mundo pensar numa série de questões. Agora, eu acho que é esse viés, talvez, que a gente possa pensar, que no Japão até eles têm falado nisso, como ecocriticismo. Começar a pensar sobre a necessidade de se refletir sobre ecologia, sobre cosmopolítica. Então, eu acho que isso foi irreversível, assim, as pessoas seguem pensando nisso. E no Japão, é um país que sempre foi alvo de várias catástrofes naturais também, né? Chamar assim. Então, os terremotos, o tsunami, esses desastres atômicos, né? Então, assim, eu acho que os japoneses são particularmente atentos a isso. Então, isso sempre vai ser um objeto de pesquisa lá, inclusive da parte dos artistas, né? E agora, as suas idas para o Japão, né? Quando foi a primeira e desde então, como é que é a sua rotina de ir ao Japão? Bom, a primeira vez foi marcante, porque eu fui em 1995, que foi foi a época do grande terremoto de Kobe. Então, eu cheguei no Japão, esse terremoto já tinha acontecido. Mas como eu fiquei ali na região Kansai, eu peguei uma grande reverberação, porque depois do grande terremoto ainda tiveram outros episódios. E foi também um momento muito crítico, porque houve vários atentados terroristas daquela seita do Asahara, que ele jogava gás sarin no metrô. Então, eu vou te dizer que a minha estreia no Japão foi intensa. Foi com emoção. Foi bem emocionante. Alguns amigos até me dizem, nossa, não sei como você não desistiu, né? Porque é a primeira vez assim. Mas alguma coisa continuou me chamando. E eu fui várias vezes ao Japão. Tive a sorte de fazer muitos bons amigos e parceiros de pesquisa lá. Então, eu sou muito grata à Fundação Japão, porque eu recebi 3 bolsas da Fundação Japão. Eu fui em 95, fui depois, no começo dos 2000, nem me lembro direito a data para te falar, acho que foi 2001, 2002. E depois eu voltei em 2015. Então, assim, foi algo absolutamente fundamental na minha pesquisa. E como você mencionou quando você me apresentou, o outro lugar importante para mim também foi o Centro Nichibunken, que eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá como pesquisador e outras vezes participando de seminários. Então, assim, essas oportunidades são preciosas, porque ficar estudando o Japão de longe e só lendo bibliografia é totalmente insuficiente. Então, assim, eu me lembro a primeira vez que eu pude ver realmente ao vivo os espetáculos, né? Que no caso a minha pesquisa gira muito em torno disso. Então, assisti uma jornada de No, depois assisti os espetáculos de Butô, de Kabuki. É completamente diferente a experiência de estar lá e ver. E não só os espetáculos, mas conhecer as cidades, ver as pessoas na rua, observar tudo que acontece no dia a dia. Isso faz parte da pesquisa também. Porque eu acho que a pesquisa acadêmica ela não pode ser enclausurada nos livros. Ela é pautada por experiências. Então, ir para o Japão, para quem tem interesse em fazer esse tipo de pesquisa, é absolutamente fundamental, né? Para quem procura informações sobre o Japão ou realiza estudos sobre assuntos relacionados ao Japão, a gente tem uma dica super importante, especialmente para quem está em São Paulo ou pretende vir para a cidade. A gente vai saber um pouco mais sobre isso com a Ana Márcia, que está lá na biblioteca da Fundação Japão. Oi, Ana Márcia, tudo bem? Oi, tudo bom? E vocês? Tudo bem também. Que Uhum. tipo de conteúdo a gente pode encontrar aí na biblioteca da Fundação Japão?
Tá. A Biblioteca da Fundação Japão é uma biblioteca especializada em assuntos japoneses, principalmente relacionados a artes, cultura, literatura e língua japonesa, além de possuir mangás em originais em japonês também. Bacana. E para quem está ouvindo aqui o podcast, é Uhum. possível encontrar, por exemplo, livros como o da Cristina Greiner para consulta ou também para empréstimo? Sim, a biblioteca possui livros da Christine Greiner, tanto para consulta como para empréstimo. Ah, que bacana. E conta pra gente também como é que são os destaques da biblioteca e o clube de leitura, e como que as pessoas podem ficar por dentro desses conteúdos. Tá. O destaque da biblioteca é uma seção da biblioteca, né, onde a gente apresenta as novas aquisições do acervo. Ela pode ser acessada pela página da biblioteca no site da Fundação Japão. São 6 edições anuais, e a cada nova edição a divulgação é feita tanto no site como nas nossas redes sociais. O clube de leitura é um encontro feito a cada 2 meses com os usuários cadastrados da biblioteca, para uma conversa informal, um bate-papo sobre um livro de literatura japonesa traduzido para o português e publicado aqui no Brasil. O livro é escolhido anteriormente. Como é um evento fechado, a divulgação só é feita através do mailing dos usuários cadastrados da biblioteca, e a participação requer uma inscrição antecipada. E para finalizar, Ana Márcia, como que funciona a biblioteca? Quais são os dias e os horários de funcionamento? Como que as pessoas podem entrar em contato se elas quiserem mais informações? A Biblioteca da Fundação Japão em São Paulo está aberta de terça a sexta-feira, das 10h30 às 19h30. Os horários e outras informações podem ser verificados no site da Fundação Japão, em São Paulo, onde estão também nossos contatos. Qualquer alteração no funcionamento da biblioteca será divulgada no nosso site e nas nossas redes sociais com antecedência. Perfeito, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, e todas essas informações estão aqui no descritivo do podcast. Obrigada, Ana Márcia. Nossa, eu que agradeço. E agora, como é que é a receptividade do Japão, do japonês ao pesquisador? Porque assim, a gente tem muito o contato do turista, né, no Japão. Mas como é que é fazer pesquisa no Japão? Olha, tem uma dificuldade muito grande em relação à língua, porque algumas bibliotecas contam com vários livros, títulos estrangeiros, mas algumas elas são principalmente com material em japonês. Então, claro que se a pessoa sabe falar inglês, por exemplo, isso já facilita. Mas eu acho que o que mais facilita é ter uma boa parceria lá. Então, é o que eu recomendo, assim, as pessoas, por exemplo, que forem pedir as bolsas para o Japão, é muito importante escolher um professor que realmente será um parceiro de pesquisa, porque senão fica complicado para conseguir se localizar, entender como é que funcionam as coisas, senão é mais, vamos dizer assim, óbvio ficar no circuito turístico do que no circuito de pesquisa. Então, precisa realmente de um apoio lá. Agora, os japoneses são super receptivos. Eu acho que é o povo mais educado do mundo. Eles são extremamente gentis e receptivos aos estrangeiros também. É que para fazer uma pesquisa, você precisa ir além disso. Então, aí precisa realmente ter uma boa parceria lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quanto tempo você ficou no Japão, qual foi o período maior que você esteve por lá, se você tem alguma experiência para contar pra gente desses períodos. Olha, eu fui várias vezes e ficando assim os períodos mais longos, assim, períodos de 4 meses. Porque quando eu comecei a ir para o Japão em 95, eu já tinha 3 filhos pequenos. Então, essas jornadas que alguns pesquisadores fazem de passar anos no Japão, eu nunca tive oportunidade de fazer isso. Eu tive que fazer essa dinâmica de idas e vindas, por causa das crianças e porque também já trabalhava na PUC, né? E a PUC não é uma universidade pública, então não existe ano sabático. Então, eu sempre fiz essa dinâmica de viajar durante as férias mais longas, porque aí era possível organizar o calendário. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, ou eventualmente novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, um pedaço de março.
E assim, no começo, eu ficava bastante inquieta com isso, pensando se seria suficiente. Mas não sei se foi o que era possível na minha vida, mas eu acabei achando essa dinâmica interessante, porque esse trabalho de ir ficar um tempo concentrado, saber que tem um tempo recortado, então você tem que se virar para fazer tudo que precisa naquele período. E aí volta, quando a gente volta, as questões afloram muito rapidamente. Então eu passava, 6 meses, 1 ano aqui, matutando tudo que eu ia ter que retornar para resolver. Para mim deu certo esse esquema. Eu sei que tem outros pesquisadores, inclusive lá conheci muitos pesquisadores estrangeiros, assim, que estão sediados ou nos Estados Unidos ou na Europa, e eles têm, às vezes, mais condições de ficar um período mais longo e com suporte financeiro bem melhor do que a gente que está aqui no Brasil. Mas eu acho que essa dinâmica do vai e volta, ela tem algumas vantagens. E a principal delas é que você aprende a fazer uma pesquisa de forma objetiva. Porque você sabe que não tem tempo a perder e tem muita coisa para fazer quando voltar e quando for para lá de novo. Então acaba funcionando. Acho que é uma característica de mãe de filho pequeno, eu né? acho. Aliás, eu conheci algumas pesquisadoras mulheres lá que sempre me falaram isso. Mãe tem uma objetividade para resolver as coisas. Com certeza. Agora, assim, dentre os seus alunos, orientandos, que tipo de tema você tem sentido que desperta mais interesse em relação à pesquisa sobre o Japão? Olha, eu vou te falar que tem de tudo. Porque como eu trabalho num programa de comunicação e semiótica que é absolutamente transdisciplinar, a gente recebe alunos com os interesses mais diversos. Então, eu já tive aluno interessado em cinema japonês, alunos interessados na dança, no teatro, na moda japonesa, pessoas interessadas mais na questão filosófica. E, claro, nos últimos tempos, muita gente interessada na cultura pop. Tanto do Japão, como da Coreia e como na interlocução entre o J-pop e o K-pop. Então, assim, isso também, obviamente, nos últimos tempos, é algo que aparece muito. Então, seja mangá, seja música pop, as bandas, sejam os programas televisivos, os doramas. Então, tem de tudo. Mas é interessante, porque como grupo de pesquisa, a gente não fica fechado numa temática só. E um acaba ajudando o outro, olhando sob perspectivas diversas e objetos de estudo também muito diferentes entre si, né? Como você acha que a arte e a cultura do Japão podem interagir com o Brasil nessa questão de intercâmbio cultural? Olha, eu acho que esse intercâmbio ele vem acontecendo há muitos anos. Eu vou te dar um exemplo objetivo. Lá em Kyoto, existe um festival chamado Kyoto Experiment, que é um festival que ele foi criado por um curador que hoje em dia não está mais lá. Ele foi curador desse festival por 10 anos, Yusuke Hashimoto. E o Hashimoto, ele convidou vários artistas brasileiros para irem para lá. Só que ele não convidou os artistas brasileiros que normalmente são convidados para festivais internacionais. Alguns porque trazem uma coisa típica, vamos dizer assim, da cultura brasileira, ou que trabalham dentro de modelos um pouco mais tradicionais. Ele chamou os artistas mais experimentais que tem aqui no Brasil. E isso inseminou uma coisa muito interessante nessa interlocução. Então, assim, por exemplo, um artista brasileiro que foi várias vezes a esse festival foi Marcelo Evelin, que é lá de Teresina. Daqui de São Paulo, por exemplo, Eduardo Fukushima. Assim, olha, vários, eu nem vou lembrar todo mundo agora para te falar, mas muitas pessoas trabalhando com arte contemporânea e buscando, menos do que aprender uma técnica específica japonesa, buscando compreender um atravessamento de questões. Então, assim, por exemplo, mesmo em relação ao Butô, não era necessariamente replicar o modelo estético do Butô, mas tentar entender que tipo de questões o Butô trazia
e entender se haveria, por exemplo, uma empatia de questões para pensar um processo de criação gerado aqui e não lá. Então, esse tipo de experiência me interessa muito, porque eu acho que, na verdade, tudo é interessante. Tem alguns artistas aqui também que foram ao Japão para aprender técnicas específicas, ou teatrais, ou técnicas de dança. Isso também é legal. Mas, para mim, particularmente, acho interessante essa busca dessa empatia de questões, que eu acho que cria uma aproximação diferente, que é muito instigante. Agora, nessa sua área, né, das artes do corpo, como é que a tecnologia ela se insere? Existe alguma conexão? Porque o Japão também ele é muito ligado a essa área de tecnologia. A gente pode também relacionar isso? A tecnologia está absolutamente presente na nossa vida, né? Se não for deliberadamente, indiretamente ela está presente. E eu acho que aí isso tem a ver com aquela pergunta que você me fez antes. Porque eu acho que essa questão da Covid foi realmente muito importante para isso. Porque mesmo alguns artistas que não estavam tão interessados em tecnologia começaram a testar isso. Então, assim, trabalhar com ou inteligência artificial, ou trabalhar com robótica, a interlocução também com outras linguagens, seja da videoarte, seja do cinema, isso começou a aparecer mais fortemente. E eu sinto que ali nos meus alunos, principalmente da graduação em arte do corpo, isso é cada vez mais importante, então não dá para negligenciar. E na pós também, eu tive, por exemplo, uma orientanda muito interessante, gosto muito dela, chamada Beatriz Aoki, hoje em dia ela até trabalha na Japan House, e a pesquisa dela foi uma pesquisa sobre os robôs afetivos. Então, como pensar a robótica, não do ponto de vista meramente instrumental, mas o que é a robótica quando ela pensa a questão dos afetos. E no Japão isso está cheio de exemplos, né? Então, a Bia fez um trabalho sobre isso, que ia desde questões mais ligadas, por exemplo, ao métier sexual ali das love dolls, até os robôs presentes, por exemplo, na casa dos idosos. Então, assim, foi uma coisa muito interessante. E no Japão, isso se radicaliza, porque tem até, por exemplo, casamentos transdimensionais, quando as pessoas resolvem casar com um personagem de anime. Ou, por exemplo, o tema do mestrado da Bia, que foi a Hatsune Miku, que é essa grande cantora pop que é um holograma. Então, essa questão ficcional, o ficcional real, ele tem um atravessamento na cultura japonesa que é bem radicalizado. Eu acho interessantíssimo. E agora, além do Brasil e Japão, tem outros países, outras regiões que também têm atraído a sua atenção para esse tema das artes do corpo? Olha, eu já bati muita perna. Então, eu fiz várias viagens à França, né? Tem umas parcerias de pesquisa também em Portugal, na Espanha. E esse ano, finalmente, eu fui pela primeira vez a Xangai, que eu nunca tinha ido. E aí foi um curador que me convidou, até ele tinha vindo antes ao Brasil, e ele criou um evento num lugar que tem lá em Xangai, que é muito famoso, chamado The Bund, que foi onde meu avô trabalhou. E aí eu fui lá dar uma palestra e conheci vários artistas chineses, foi muito interessante. Então eu acho que assim, a arte realmente, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar questões interessantes, porque a comunidade artística sempre tem uma singularidade em todos os lugares do mundo. Mesmo aqueles onde a vida é mais complicada, o sistema político mais difícil, a comunidade artística sempre tem uma potência de criar subjetividade que é muito interessante. Agora, você tem já algum projetos para esse ano, ou projetos em vista, alguma coisa que você consiga adiantar para a gente? Eu tenho sim, eu vou organizar um seminário no SESC em agosto,
pensando Hiroshima, porque esse ano é um ano bastante importante, né? E eu estou convidando algumas pessoas do Japão que virão, mas não só do Japão, porque estou pensando como essa catástrofe, ela começou a abrir uma preocupação muito forte com a questão ecológica e que no Japão depois reverberou em Fukushima e que reverbera hoje, não precisa ter necessariamente esse tipo de incidente. Então, uma das professoras que vem, ela particularmente não vem do Japão, ela vem dos Estados Unidos, é a Mel Chen. Ela fala sobre a questão da intoxicação por mercúrio num livro dela que a gente traduziu, que vai estar sendo lançado nesse evento, chama Animacidades. E eu estou trazendo uma professora do Nichi Bunkin, a Manami Yasui, que ela faz uma pesquisa muito interessante sobre os yokai, que são os espectros no Japão, e ela pensa particularmente a saúde feminina, questão da saúde no corpo da mulher. Então eu estou com muita expectativa que esse evento vai ser bem interessante. Também estou escrevendo umas outras coisas, mas por enquanto é segredo. Olha! Muito bacana, muito bacana. Então, eu queria, se você tiver mais alguma coisa que você queira contar aqui para os nossos ouvintes, se você quiser alguma dica, fique à vontade. Eu diria que o Japão, eu sempre falo a mesma coisa, é uma experiência inevitável. Então, eu gostaria de incentivar as pessoas que estiverem ouvindo a gente, que façam pesquisas, que realmente peçam a bolsa da Fundação Japão, porque eu acho que é um começo, assim, a gente começa com chave de ouro. Chegar ao Japão com a possibilidade de ter uma bolsa, de ter interlocuções nas universidades, ou eventualmente, se forem pessoas que trabalham com arte, mas seja qual for o assunto, precisa conhecer. Então, ter essa oportunidade, mesmo que não seja uma coisa assim longeva, que seja uma vez, mas é muito importante. A vida fica mais instigante e preciosa se a gente tem essa experiência de conhecer o Japão. Muito obrigada, Cristine. Obrigada a você, Mônica. Lembrando a todos que o site da Fundação Japão traz informações sobre o programa Fellowship de Estudos Japoneses e diversos conteúdos elaborados por importantes pesquisadores sobre o Japão. Se você quer conhecer mais sobre temas de pesquisa sobre o Japão, visite o site. Se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessam por conteúdos como este. E se tiver sugestões no site e redes sociais da Fundação Japão, você encontra como nos enviar sugestões e conteúdos, entrevistados e até perguntas para respondermos em nosso podcast. Participe! Siga nosso podcast e nossos canais para não perder novos episódios e assim você será avisado sempre que houver novidades. Lembrando que a Fundação Japão é a única instituição japonesa especializada em programas de intercâmbio cultural internacional. Com sede em Tóquio e 26 escritórios em 25 países, a Fundação Japão atua sob 3 pilares: intercâmbio artístico-cultural, ensino de língua japonesa e estudos japoneses e diálogo internacional. O escritório da Fundação Japão em São Paulo é o único no Brasil. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram ou envie um e-mail. O e-mail e nossas redes sociais estão na descrição desse podcast. Confiram lá. Obrigada pela audiência e até a próxima!